Oi pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Estamos só ajeitando aqui, espero que esteja dando para ouvir bem aí com vocês, tá? Só dar uma ajeitadinha aqui, nós já vamos começar. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir bem? Espero que sim, pessoal. Estamos aqui no live stream com áudio e vídeo e também estamos no YouTube, né? Com áudio só, né? Para facilitar aí pro pessoal que não está conseguindo assistir com live stream, tá bom? Ok, pessoal, tá dando para ouvir bem? Boa noite a todos, um grande abraço a todos. Vamos começar então fazendo uma prece, né? Desculpe a demora aí, estava me preparando aqui após os atendimentos, tá? Vamos então fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao nosso Pai maior, nosso Criador. Agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, aos Espíritos amigos pela bênção de mais uma noite de estudos que estamos iniciando. Obrigado, Senhor Jesus, pelas oportunidades que temos tido. Abençoa todos nós, envolvendo-nos em muita paz, Senhor, envolvendo cada participante do estudo online, a cada família, a cada casa que está aqui representada neste agrupamento de estudos. Abençoa todos os espíritos necessitados que estão conosco neste momento, cada qual com seus desafios, com os seus conflitos, com as suas dúvidas, suas inseguranças, mas também com a sua necessidade de melhoria, a sua carência de afeto, e todos possam ser envoltos, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado ao César por mais o estudo de hoje que leremos, que o Senhor possa dar a ele multiplicadas alegrias de tudo que nos oferece. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal, então, nosso boa noite a todos. Aqui eu estou vendo o pessoal no nosso chatzinho aqui no Facebook, né? O Fábio, Tânia, Grace, o Fernando, Ana Paula, a Inês, Patrícia, Dona Raquel, a Beth, a todos que estão conosco aí, um grande abraço, tá? O pessoal que for aparecendo aí, a gente vai sabendo que estão aí no estudo também, tá? Então vamos começar? Vamos lá, né? Vamos dar início ao estudo. Nós estamos no capítulo 22, decisão importante, né? Então vamos lá. Tá dando para ouvir bem? Conseguem ouvir direitinho? Então tá bom. Beleza. Então, decisão importante. Na manhã seguinte, acordei satisfeito e sentindo-me extremamente leve. Vocês lembram que o César, ele tinha conversado com o Hassan, né? A Adriana, um abraço para a Adriana também. Ele tinha conversado com o Hassan, né? E o Hassan, aquele senhor que ele tinha trombado um dia lá, que surgiu aquele mal-estar, tudo, né? E aí
ele encontrou de novo casualmente, né? E aí ele acabou conversando e conhecendo um pouquinho mais do Hassan, né? E saiu bem até da conversa, né? Embora tivesse alguma coisa diferente ali. Esse Hassan que ele não sabia precisar muito bem o que, né? Que era uma sensação diferente que ele sentia com relação a ele, né? Na manhã seguinte acordei satisfeito e sentindo-me extremamente leve. Abri a janela. O sol inundou o aposento, seus raios tépidos, tocando minha pele, produziam uma agradável sensação de calor e paz. Era o mesmo astro que iluminava a Terra, o orbe dos nossos sonhos. Era ele que tornava possível a vida em nosso lar planetário. Sem ele, tudo seria escuro, desolado e gélido. Abri os braços, estendendo-os para o alto, agradecido e reverente ao Sol, por suas dádivas, e ao Criador do Universo por sua criação. Era dia de reunião de nossa equipe. Mais tarde, no horário combinado, estávamos todos a postos. Um senhor que eu não conhecia se encontrava presente. Henrique fez as apresentações. Então aqui, em primeiro lugar, né, César faz alusão ao Sol, né, lembrando que o Sol que ele fala é o mesmo Sol que banha com seus raios o nosso planeta. Tá? O próprio Lísias, no nosso lar, ele fala para o André Luiz, quando o André Luiz chega ao nosso lar, está no hospital, e ele vê, né, os raios de sol e tal. E o André Luiz até pergunta, nossa, mas que estrela que eu estarei, né? Onde que eu estarei? Tá? Achando que estaria fora da Terra, em algum planeta, sabe lá, Deus onde, né? E aí o Lísias fala assim, não, você está na Terra mesmo, calma lá, né? Você está na Terra, e o Sol que você está vendo é o mesmo Sol que banha o planeta, o mesmo Sol que nos iluminava no plano físico, né? Continua nos iluminando no plano espiritual. É interessante a gente observar isso, por quê? Porque essas colônias que fazem parte do planeta Terra, estão nessa órbita aí, nessa atmosfera aí do planeta Terra, essas colônias, elas estão todas ligadas ao planeta Terra e ligadas ao ciclo de dia e noite do planeta Terra. Embora eles vivenciem o tempo de uma forma um pouco diferente, né? Eles vivenciam até essa relação dia e noite de uma forma um pouco diferente, mas não em absoluta essa diferença, né? Tanto lá que eles também vivem dias e noites. Eles também têm período de sol e também tem a noite, tá? Então não é assim absolutamente diferente. E é o mesmo sol, né, que está iluminando o plano espiritual. Tá? Então continua o plano espiritual ali em torno do planeta e o planeta continua girando em torno do Sol. Tá? Então, né, assim, a gente fala isso, a gente lembra isso nesse detalhe aqui do livro, porque para a gente também não imaginar uma coisa totalmente fora da nossa realidade aqui. Não é exatamente assim. O plano espiritual não é um ambiente totalmente diferente daqui, não é. Existem muitas similaridades, né? Aqui é uma cópia imperfeita de lá, mas estamos todos nessa grande nave que é a Terra, que é o planeta Terra, que está viajando no espaço. É uma grande nave que está viajando no espaço. Estamos todos nós juntos aí, né? Então eles vão ter uma reunião e tinha uma pessoa ali que ele não conhecia, né? Que o assistente Henrique iria fazer as apresentações, né? Este é o nosso irmão Glauco. Há muito acompanha o grupo com o qual estamos envolvidos, especialmente Lígia e Júlio. É um espírito ligado a Lígia e ao Júlio, né? O estranho era um homem de idade madura, fisionomia serena e sorriso terno. Seus olhos claros e lúcidos transmitiam segurança, energia e determinação.
Enquanto examinávamos discretamente o recém-chegado, o orientador concluiu: Glauco vai cooperar conosco neste caso, que tão bem conhece. Sua ajuda nos será muito valiosa. Né? Então, o Glauco, né? Interessante essas descrições que eles fazem dos espíritos, né? Cada qual com as suas características próprias, assim como na Terra, né? Mas um espírito de luz, né? Um espírito de luz. Tanto que o César ele percebe, os seus olhos claros e lúcidos transmitiam segurança, energia, determinação. Né? Como que isso se manifesta em nós, né, pessoal? Por isso que Jesus falou que os olhos são espelho da alma. Né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu ser estará em trevas. E quão grandes trevas serão. Né? Demonstrando que a nossa fisionomia, os nossos olhos, né? O que a gente expressa, né? O que a gente expressa o que a gente expressa externamente, assim, né? Fala muito a nosso respeito, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Uma pessoa que conheça um pouco melhor da fisionomia, né? Faça uma leitura, tenha um pouco mais de experiência para fazer uma leitura da fisionomonia, né? A ciência lá que estuda a fisionomia, né? Então sabe compreender como que é a pessoa, né? O que ela expressa em algumas características psicológicas, emocionais, né? Então ele iria colaborar com o caso da família da Lígia e do Júlio, né? De forma efusiva demonstramos nossa satisfação em tê-lo conosco. Após uma oração em conjunto, demandamos a terra. De longe reconheci a grande metrópole. Em poucos minutos chegamos ao quarto onde morava Lígia. Do lado de fora, 2 servidores do nosso plano faziam a segurança do local, evitando assim o assédio de entidades malfazejas. Né? Então eles foram lá para o ambiente da Lígia, né? Porque a Lígia estava naquela grande cidade, né? Naquela grande metrópole, né? Que aqui não falou o nome, né? Estava naquele quartinho humilde lá, singelo, né? Onde ela morava com imensas dificuldades, né? Então eles se dirigiram para lá e do lado de fora 2 servidores faziam a segurança do local, evitando o assédio de entidades malfazejas. Porque era um ambiente complicado ali, um prédio complicado onde eles estavam, né? A vovó Gema veio atender a porta. Vendo-nos, abriu um grande e caloroso sorriso, porque a vovó Gema estava junto com a Lígia. Tá? A vovó Gema estava junto com a Lígia, esperando já chegarem os amigos, né? O César e a turma toda lá para ajudar. Né? Ao aproximar-se de Glauco, cumprimentou-o imensamente comovida. Certamente eram amigos de longa data. Lígia estava recostada no leito. A imagem era a mesma do dia em que a conhecemos. Tive a impressão de que a imagem ficara congelada, como se a moça não tivesse se mexido, conservando-se no mesmo local e na mesma posição. Olha que coisa na impressão do César, né? Como se eu tivesse deixado ela, e passou alguns dias, ele tivesse voltado, ele tivesse parado do mesmo jeito ali que tinham deixado ela, né? Como se ela tivesse ficado congelada. Não aconteceu isso, mas foi a impressão que ele teve, né? Henrique indagou atencioso. Como ela está? Como está ela? Dona Gema, aproximando-se de Lígia, envolvendo-a num abraço afetuoso. Minha neta está algo mudada, desde que a viram.
procurei inocular-lhe pensamentos mais elevados, fazendo-a refletir sobre o que tem feito da existência. Quais são seus objetivos, o que realmente deseja para si. O resultado é esse que estão vendo. Tem pensado muito, quase não saiu do quarto e não tem recebido ninguém. Ótimas notícias, disse Glauco. Né? Sem dúvida, meu caro, todavia temo represálias. O amigo dela está revoltado com a sua atitude de recolhimento. Né? Então, a Lígia, né? A dona Gema começou a inocular pensamentos de renovação. Né? Os espíritos vão semeando, assim como os obsessores vão semeando pensamentos conflituosos, pensamentos de derrotismo, pensamentos de desconfiança, pensamentos de insegurança, de medo, de irritação, né? De desistência, de abandono. Os espíritos infelizes vão semeando esse tipo de pensamento na nossa mente, se nós deixamos. Né? E ela estava deixando, porque ela não estava bem. Então ela dava brechas que os espíritos estavam utilizando. Né? E por isso ela estava vivendo esse conflito todo dentro dela, e uma vida difícil. Né? Mas agora, a dona Gema, né, eles ajudaram um pouco a Lígia ali, né, afastaram certas entidades e tal. E estava a dona Gema cuidando dela, da Lígia, né? E semeando pensamentos bons. O tempo todo, né, pessoal, nós temos espíritos protetores nos ajudando. O tempo todo, né? Nós é que temos que criar essa sintonia. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado, né? Esquecido, ninguém. Mas nós temos que criar a sintonia, né? Lembrarmos de fazer uma prece, né? Não ficarmos com pensamentos negativos, para que possamos começar a absorver o outro lado aí, que é o lado bom, o lado positivo, né? Daqueles que querem nos ajudar. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá? Então a dona Gema está aqui ajudando ela para que ela possa mudar o modo dela pensar. Né? É uma semeadura, né? Que depois colhe-se o resultado. Né? Não há colheita sem semear. Né? Então os espíritos fazem todo esse planejamento, essa execução muito cuidadosa. E com que cuidado eles nos tratam, pessoal? Com que cuidado eles nos tratam, né? Com que carinho eles zelam pelos nossos pensamentos. Nós é que não cuidamos muito deles, né? Dos nossos pensamentos. Precisamos vigiar mais, precisamos selecionar mais o que pensamos. Mas eles nos tratam com muito carinho. Eles zelam, tentando nos induzir para a leitura elevada, tentando nos induzir para assistirmos uma palestra elevada, para cultivarmos pensamentos bons, né? Mas nós temos que criar esse hábito, né? Então, o Glauco ficou animado. Oxa, ótimas notícias, né? Que ela já está melhorando, né? Ela já está repensando a vida dela. Porque o problema, pessoal, é quando a gente só vai vivendo e não para pensar na nossa vida. Os espíritos falam muita irreflexão. Quando a gente vai pegar nossas notas lá no plano espiritual, quando a gente desencarna, né? Aí eles vão ver as nossas notas lá, como é que a gente foi no plano material aqui, né? Olha, dá para ver aqui, nosso irmão Alexandre aqui. Muita irreflexão. Muita imprudência, tal, né? Ou seja, quando a gente não reflete muito antes de agir, quando a gente não, né, não trata com prudência as coisas, então aparece lá, registra lá no nosso boletim lá, as nossas notas lá no plano espiritual, viu? Então, é preciso a gente refletir. Por isso que aqueles minutinhos que a gente pega para fazer uma boa leitura, senta na sua cadeirinha lá,
né, naquele seu cantinho ou na sua cama, né? E vai fazer aquela leitura, aquele momento de silêncio, em que você vai lendo e vai analisando, vai refletindo, né? É precioso. Por quê? Porque é aquele momento que você começa a parar para pensar no que anda fazendo. Você começa a parar, inclusive para deixar que os espíritos nos inspirem bons pensamentos, nos inspirem soluções, roteiros novos, né? A gente está lendo lá e os espíritos estão lá aplicando passo na gente, aproveitando aquele ambiente que a gente está criando, né? A Grace, bons hábitos atraem bons espíritos, né? É. O hábito da meditação, o hábito da leitura, né? O hábito da oração, isso tudo atrai, né? Muito bom quando a gente começa também a criar rotinas nesse sentido, né? Os espíritos vão sabendo, ó, naquela hora ali, a Grace costuma fazer as orações dela lá naquele cantinho lá. Por isso que lá a gente sente aquele bem-estar, aquela sensação boa, porque a Grace vai orar todo dia lá em tal hora. Então, quando os espíritos querem nos ajudar, eles sabem que naquela hora a gente vai estar lá orando. Não é que precisa ter hora para orar, né, pessoal? Não é que precisa ter hora para fazer cada coisa. Podemos ter. O fato é que quando a gente cria esses hábitos, certas rotinas, os espíritos vão se acostumando com isso também, não é? Você sabe que o ônibus vai passar a certa hora naquele lugar, porque ele criou uma rotina, não é? Então você tem a segurança, olha, eu posso chegar lá que o ônibus vai estar passando lá aquela hora. Então os bons hábitos, quando a gente cria essas rotinas, é muito bom que os espíritos sabem também a hora que nós vamos fazer o nosso evangelho no lar, o dia, a hora, né, que a gente costuma fazer. Você faz todo dia, sabe a hora que a gente costuma fazer, né? Isso é muito bom. Mas aí, a dona Gema lá, ela estava meio preocupada. Pô, olha, tá bom, ela está mudando, mas eu estou meio receosa com o amigo dela. Um amigo entre aspas. Estou meio preocupada com o amigo dela. Estou preocupado com represálias, eu temo represálias do amigo dela. O amigo dela está revoltado com essa atitude de recolhimento. Por que atitude de recolhimento? Porque ela estava se prostituindo. E depois que ela começou a mudar, começou a pensar diferente, começou a, né, a ficar mais no quarto dela e tal, ela já não estava recebendo ninguém. Ela quase não saiu do quarto. E não tem recebido ninguém. Por quê? Porque aquele quartinho dela é onde ela trabalhava. Ela saía na boate lá e tal, mas ela voltava com os clientes dela para o quarto, né? Então vamos ver esse amigo dela aqui, como é que é a história, né? Curioso, não pude deixar de perguntar. Que amigo é esse? O César perguntou, né? A dona Gema virou-se para mim e explicou, enquanto Henrique e Glauco sorriam levemente. É o homem que a explora sexualmente e que a mantém submissa. Trata-se de um brutamontes que fica com quase tudo o que ela ganha, deixando-lhe apenas o necessário para viver modestamente. Tá vendo? É o cafetão, né? O cafetão, né? Esse homem que tem explorado ela sexualmente, né? Que acaba trazendo clientes para ela, acaba, né, lucrando em cima dela, né? É um regime, né, pessoal, de obsessão entre encarnados, né? A gente pode entender dessa forma. Do mesmo jeito que tem os exploradores das nossas energias no plano espiritual, tem aqueles exploradores no próprio plano material. São esses que ficam em regime de dependência, em regime de exploração da energia do outro, do dinheiro do outro, até das forças sexuais do outro, né? São simbioses, né? São relacionamentos simbióticos, né? Parasitários, né?
Então é esse caso aqui do tal do amigo dela aqui, né? Era o que se chama de cafetão. Corei ao perceber minha ingenuidade, né? Dispunha-me a agradecer a explicação quando se ouviram fortes pancadas na porta. Ixi, né? Os espíritos estavam ali e se ouviu fortes pancadas na porta. Lígia pulou de susto. Dona Gema lançou-lhe o olhar apreensivo, afirmando: ei-lo que chega, é Sandoval. Sandoval é lá o cafetão lá, né? Que tem explorado ela. Lígia, saída do seu alinhamento, mostrava-se visivelmente apavorada. Encolheu-se na cama, tapando os ouvidos. As pancadas, porém, continuaram. Agora eram murros que pareciam quase derrubar a porta. A madeira, frágil, não resistiria muito tempo. Com tranquilidade, nosso orientador recomendou: vamos deixá-lo entrar. Gema, faça com que Lígia abra a porta. Só pegar aqui. Porque o Henrique pediu para Dona Gema, né? Faça com que a Lígia abra a porta. Até pela ligação vibratória. O carinho é a vozinha dela, né? E a ligação, fazia dias já que eu estava com ela ali, inspirando ela conseguia ter um acesso à neta, então ela podia intuir melhor a neta, né? Dona Gema tem espíritos muito ligados a nós, que eles têm uma facilidade maior de se aproximar assim, e nos induzir ao bem, né? Inspirar pensamentos, atitudes em nós, né? No caso, a Dona Gema aqui é esse espírito que está tendo condição de ajudar bastante a Lígia. Tá? Então o Henrique sugeriu que abrisse a porta. Por quê? Porque daqui a pouco o homem ia derrubar a porta ali, ia ficar pior o remendo do que a coisa, né? Minha querida, abra a porta. Deixe-o entrar. Enfrente-o. Estamos aqui com você e nada lhe acontecerá. Não tema. Então a vozinha chegou para ela e falou isso: minha neta, abra a porta, né? Enfrente-o, não tema, nós estamos aqui com você e tal. Então isso é aqueles momentos que às vezes a gente se sente tomado de uma força diferente, de uma coragem que parece que não é a nossa, uma capacidade de enfrentar uma adversidade, de enfrentar uma situação que a gente achava que a gente nem tinha condição de enfrentar. Esse tipo de momentos aqui. Às vezes a gente está completamente envolto pela ajuda, pelo apoio, para que nós tenhamos condição de enfrentar certa dificuldade, né? Ainda indecisa, mas intuitivamente ouvindo o que lhe era ordenado, supondo tratar-se de ideia sua, Lígia ergueu-se do leito. Sim, pensava ela, é melhor enfrentar logo a situação. Não tenho razões para ter medo. Sou uma mulher livre e dona de meus atos. Está vendo? Ela levantou, ela registrou esse pensamento da Dona Gema e estava ali confiante, corajosa, né? Para enfrentar a situação. E é assim que a gente enfrenta as situações parasitárias, as situações, né, em que a gente tem sofrido a exploração dos espíritos infelizes, né? A exploração de qualquer tipo, é assim, é enfrentando com coragem, né? De uma forma destemida, acreditando em Deus, acreditando em Jesus, na ajuda espiritual, né? Enfrentando as situações. Porque simplesmente se apassivar diante das situações, aquela resignação passiva, como diz a Joana de Ângeles, que é uma atitude negativa. Por quê? Porque ela denota masoquismo da nossa parte. A gente ficar numa situação de extrema dependência, sofrendo, sabendo que precisa sair de uma certa situação muito difícil, muito complicada, e a gente não enfrentar essa situação, né? Aqui, lembrando
enfrentar, né, com elevação. Aqui quando se trata de fazer uma coisa boa, uma libertação para o bem, para a saúde, né, para a melhoria, para a harmonia, nunca pelas vias falsas da autodestruição, do suicídio, né, nunca pela fuga. Aqui é o enfrentamento, não a fuga, né, é o enfrentamento. É lógico que a gente tem que usar o discernimento, o bom senso, né? Mas chega uma hora que nós temos que enfrentar as situações, né? E usarmos da nossa virilidade espiritual, né? De sermos mais viris espiritualmente, né? Mais fortes, mais determinados. A gente tem que enfrentar, senão a gente vai se encolhendo e vai aceitando, né, aquilo que a gente sabe que está ruim. A gente sabe que está ruim, é um regime de exploração, mas a gente não faz nada para sair daquilo, né? Não move uma palha para mudar. Aí se caracteriza a resignação passiva, né? É que aceita o problema, mas não faz nada para sair, tá? Então aqui ela está enfrentando, né? Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, eu vou na casa espírita, mas quando eu vou parece que tudo desanda, tudo fica pior. Não sei. Pessoal, às vezes está tendo uma dominação tão grande na família, na vida da pessoa, que qualquer iniciativa que ela toma no sentido de se libertar daquele regime de exploração, de perturbação, de doença, ela busca ajuda, existe aquela força contrária. Então a pessoa vai lá, toma passe, os espíritos vão lá e tentam desfazer aquele benefício que ela recebeu e geram um mal-estar. E como ela está mais vinculada ainda aos obsessores do que os espíritos de luz que querem ajudar, ela aceita mais facilmente aquele sintoma negativo. E aí, ela às vezes começa até a associar o passe que tomou, começa a associar o fato de ter ido na casa espírita, que jamais iria lhe fazer um mal. Mas tudo que os espíritos querem é isso, os espíritos infelizes, que a pessoa associe que foi porque ela buscou ajuda, que foi porque ela foi no centro, ou porque tomou passe e se sentiu mal. É tudo que eles querem, né? Porque aí a pessoa já não vai mais. Aí eles ficam felizes da vida, né? Porque é o que faria a pessoa sair dessa dominação, né? Através dos recursos terapêuticos que a casa espírita oferece, que o espiritismo oferece, né? Inclusive o diálogo com esses espíritos nas reuniões mediúnicas e tudo mais, né? Mas, às vezes, a ingenuidade da pessoa, a falta de malícia nesse aspecto espiritual, falta de compreender como é que os espíritos fazem, como é que essas falanges agem, né? Então, às vezes a pessoa acaba se enganando, se equivocando nesse sentido, né? E achando que foi ter ido no centro que fez mal, mas não é não, né? É porque para a gente chegar numa fase boa, a gente tem que passar por essa pressão contrária, né? As pessoas às vezes falam, né? Que, nossa, Alexandre, o dia que eu ia lá no centro, na reunião, aconteceu de tudo, viu? É carro que quebrou, é chave que sumiu, é criança que adoeceu, é marido que brigou, é empregada que não veio, né? A gente sabe que existe toda aquela armação ali para não dar certo para a pessoa aí, né? Então a gente tem que enfrentar essas coisas com coragem, tem que bater o pé e falar, olha, eu vou de qualquer jeito, eu vou me virar, mas eu vou, né? E tem que persistir, né? Não é ir uma vez e achar que vai estar tudo resolvido. Tem que persistir, tem que continuar nessa busca até sentir que a situação já está, né, mais equilibrada e continuar daí, porque, né, não é porque equilibrou a situação que vai amolecer agora, né? Porque aí volta tudo de novo, né? Porque aí a situação ela retrocede, né? A Grace colocou aqui, né? Tem uma colega que foi assaltada 2 vezes na porta do centro. Quando ela começou a frequentar, né? Ela quase desistiu.
Pois é, exatamente. Ainda bem que não desistiu, né? A Rosarinha, é preciso não desistir e vencer esses obstáculos, exatamente. Quem, quem desiste continua preso desses que não querem que a gente melhore. Às vezes a pessoa se acovarda, né? Porque diante da pressão contrária, ela se acovarda e acha que não vai conseguir superar, né? Acha que não vai conseguir, mas consegue sim. É só a gente ter fé em Deus e fazer a nossa parte, né? Que toda ajuda será dada para aquele que está realmente disposto a se melhorar, né? A ter mais saúde, mais equilíbrio. Toda ajuda será dada, né? Mas é preciso que a gente faça a nossa parte, né? A Beth está dizendo aqui, tive muitas dificuldades no início para frequentar as reuniões mediúnicas. Meu pai passava mal, tinha que ir de táxi, né? Pois é, Beth, então. É como se a gente fosse abrindo uma clareira, né? A gente chegasse uma mata virgem, tudo fechado, a gente tivesse que começar a abrir uma clareira, né? E às vezes na nossa vida é preciso abrir essa clareira, a princípio com muita dificuldade, e depois vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil, daqui a pouco tudo vai se estruturando para que dê certo, faz parte da nossa rotina já. É como se a gente fosse pavimentando uma estrada e essa estrada nos permite, né, a locomoção muito facilitado, né? Tudo que a gente precisa ali vai sendo mais facilitado com o tempo, né? Mas é uma estruturação, né, pessoal? É uma perseverança, que nem Evangelho no Lar. No começo é cachorro que late, campainha que toca, né? Acontece de tudo também. Mas aí você vai perseverando no Evangelho no Lar e aí também vai abrindo essa clareira aí, né? A Rosarinha está dizendo, jamais alimentar dúvidas, exatamente, né? Jamais alimentar dúvidas. Não permitir que as dúvidas, mas será que eu devo ir, será que eu não devo? Entre ir no centro e não ir, vá. Né? Está precisando, vá. Está sentindo ali que necessidade, vá. Entre fazer uma prece e deixar de fazer, faça. Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça o bem. Né? Então, é um hábito, né, que a gente vai vencendo aquela má vontade. A Tânia, eu tô rindo aqui da odisseia que foi para chegar aí. Quando a Tânia veio para Rolândia aqui, né, Tânia? A Tânia mora em Campina Grande, na Paraíba. E ela veio para lá de Bagdá. Né, Tânia? Teve vezes que você veio para cá, para lá de Bagdá, né? Não sabia nem para onde estava indo, né? Teve um momento que... Mas veio, né? Acabou chegando. Todo programado pelos espíritos, né? Então é isso, a gente continuando, tendo fé, pedindo ajuda a Deus, tudo vai dando certo. Os espíritos vão levando a gente para onde a gente precisa ir, né? Chegou até a desviar a mala, né, Tânia? Chegou até a desviar a mala, foi uma confusão, né? Então vamos lá, continuando aqui. Então o tal do Sandoval aqui que pega quase todo o dinheiro dela, né? Da Lígia, explorador dela, né? Então vamos ver se ela enfrentou aqui o Sandoval, tá? Destrancou a porta com decisão, bem a tempo. Mais um pouco e ela viria abaixo. Você vê que o homem deve ser forte aqui, né? Sandoval entrou. Era o típico cafetão. Bem arrumado, roupas extravagantes, cabelos engomados, perfume forte e insuportável. Com o palito no campo da boca, caminhou pelo quarto com seu gingado, examinando tudo, a ver se Lígia não estava lhe escondendo alguma coisa. Junto dele estavam as viciosas entidades desencarnadas que da primeira vez a acompanhavam. Tá vendo como é que funciona o negócio?
Que ele chegou, tipo o cafetão. Tava lembrando até do filme do Norbit, que tinha lá um personagem lá, um moreninho lá que era um cafetão, né? Que é o típico cafetão aqui, né? Aquele filme da comédia, né? O Norbit, acho que vocês conhecem, né? E, e junto com ele, as entidades que da primeira vez estavam com ela, que faziam parte ali do comércio ali, do intercâmbio entre os espíritos e a encarnada ali, que é a Lígia, né? Da quadrilha ali. São os espíritos que fazem parte aí do relacionamento dela com o Sandoval, né? Desse regime de exploração, né? Que é feito por encarnados e mantido por desencarnados também. Como estivessem impedidas de aproximarem-se da moça, buscaram reforço em Sandoval, outro interessado em que ela continuasse na dependência dos vícios. Você vê que as entidades estavam impedidas de se aproximar dela, porque a dona Gema estava cuidando, tinha segurança ali, eles isolaram, de certo modo, o local ali, e as entidades não conseguiam chegar até a Lígia. Aí elas foram pedir ajuda para o Sandoval, que estava na mesma vibração dessas entidades. Foram lá trazer o Sandoval para ver o que estava acontecendo, né? Só ver uma coisinha aqui. Ok. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Então essas entidades, tanto o Sandoval quanto essas entidades tinham interesse em que ela continuasse com o vício, com os vícios dela. Porque na verdade fazia parte toda de uma mesma situação, né? Então o vício na droga, o álcool, né? O ter que se prostituir para pagar até as drogas dela, né? A vinculação dela com o Sandoval, tudo isso faz parte da mesma teia de envolvimento. Vocês entendem, né? A gente sabe que é isso que acontece, né? Drogadição, prostituição, tá tudo muito próximo, né, pessoal? Tudo na mesma faixa, né? Embora uma pessoa possa entrar numa coisa e não entrar na outra, mas é muito mais fácil. Tá tudo muito, muito próximo ali, né? A gente sempre vê esse tipo de situação, né? São as várias explorações possíveis que estão, é um pulinho para chegar de uma para outra, né? É um pulinho, né? Os dois espíritos aproximaram-se dela, tentando envolvê-la e procurando despertar-lhe a necessidade da droga. Tá vendo? Né? Gerando a necessidade da droga nela. Tentaram se aproximar, né? Contudo, Dona Gema tinha cercado a neta de vibrações salutares, o que permitiu a Lígia, naqueles 2 dias, manter a mente sob certa elevação, não sintonizando facilmente com os antigos companheiros. Quer dizer, a Dona Gema meio que foi projetando energias sobre ela, o que permitiu ela respirar um ambiente diferente. Ela foi absorvendo energias mais salutares nos últimos dias. Então aquilo que era normal para ela, aquela vibração da droga, dessas entidades viciosas, tal, já nos últimos dias já tinha saído um pouco daquela normalidade. Ela já não estava mais vibrando exatamente naquela frequência. Então era mais fácil resistir àquele tipo de insinuação, né? Por isso, pessoal, isso aqui é muito importante, né? Por isso que qualquer atraso nos nossos erros, qualquer atraso no cometimento do mal, do vício, é uma pequena vitória já. Qualquer pausa, mesmo que pequena, mesmo que de alguns dias,
pode ser o início de uma grande mudança. Né? Pode ser o início de uma grande mudança. Aqui a gente está vendo um caso assim. A Lígia, em alguns dias que ela ouviu a Dona Gema, os conselhos da Dona Gema, sua vozinha desencarnada, ela já está resistindo de uma forma diferente às entidades viciosas. Como é que a gente vai querer a árvore pronta sem valorizar a semente? Não é? Às vezes as pessoas querem colher frutos desprezando a semente. A semente que vai ser plantada, cultivada, tal, e vai vir a dar frutos. Não é? Mas aqui a gente vê o valor. A gente vê muito isso nos espíritos amigos, né? Eles cultivam muito a semente. A semente da boa vontade em nós, a semente da fé em nós, do amor, da delicadeza, do cuidado. Eles valorizam muito, eles trabalham muito semeando essas sementes no nosso campo interior. Não foi por acaso que Jesus contou a parábola do semeador. Não foi por acaso. Quem semeia, semeia a palavra. Né? E aí Jesus começa a falar, a que eu vou comparar o reino dos céus? É como o agricultor que lançou sementes na sua terra. Né? É como a semente do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas depois fica das maiores hortaliças que tem. Então, o valor das pequenas coisas, das pequenas vitórias, das pequenas conquistas. Né? Quando eu pego alguém que não está bem, a pessoa geralmente ela está o tempo todo mal. Ela está o tempo todo, minha vida está, o tempo todo eu me sinto mal, né? Só fala coisa negativa. E o que acontece? Com o tempo, com o passar dos dias, das sessões, das idas ao centro e tal, o que começa a acontecer? Dos passos que toma, começa a aparecer pontinhos bons na vida da pessoa. A situação ainda está difícil, mas começa a aparecer um pontinho aqui, um pontinho ali. Esse pontinho é um momento de alegria que ela tem, já é um momento que ela consegue dormir melhor, já é um momento que ela consegue, né, relaxar um pouquinho, que ela consegue até conversar melhor com alguém. Né? A gente percebe como é que a melhora vai acontecendo? Com a multiplicação desses pontinhos. Esses pontinhos vão se multiplicando e vão crescendo como se fosse uma sementinha que vai se desenvolvendo no campo da vida da pessoa. E olha que vê, aquela sementinha está virando alguns dias, está virando uma semana inteira, já que ela não pensou no sofrimento, que não pensou na doença. E olha que vê, a vida dela já mudou totalmente. Aí inverte, ela fica o tempo todo quase bem, aí tem um pontinho de situação de tristeza, um pontinho de angústia, um pontinho que com o tempo também vai melhorando, né? Vai passando. Né? Até que esteja numa situação mais natural assim de passar por dificuldades, como todo mundo passa, mas conseguir conduzir a própria vida de uma forma melhor. Né? Então a gente lembra disso, né? Quando a gente vê aqui a Lígia no momento assim, né? De alguns dias de um pouquinho de fortalecimento, já está dando resultados bons aqui. Né? Mas se não é isso, como é que você vai ter... Como é que você vai ter 2 se você não tem 1? Né? Como é que você vai ter 3 se você não tem 2 primeiro, né? É o valor da semente, né? Então você tem que ir devagarzinho, né? Conquistando um espaço, né? Então vamos ver aqui a continuação do Sandoval, né? Com voz baixa e ameaçadora, em que se percebia a ira contida, Sandoval perguntou: com o que então? Você se recusa a trabalhar? Não tenho passado bem, só isso, respondeu com firmeza. Mas nós temos um acordo, beleza? Como é que eu vou viver se você não for para as ruas, hein?
Como é que eu vou fazer? E você? Também depende disso. Né? Como é que eu vou viver se você não for para as ruas? É bom, né? Mas é aquela exploração, né, pessoal? Aquela exploração, né? Em que a vampirização ela se caracteriza por isso, né? Você tem uma entidade que se vale das energias de outrem. Uma entidade ociosa. O vampiro é sempre uma entidade ociosa que se vale da energia de outro. Esteja ele encarnado ou desencarnado, né? É sempre assim. Né? Então ele está se valendo, uma entidade ociosa, que no caso do Sandoval, se valendo das forças da Lígia. Né? Lígia não respondeu, continuou calada, continuou calada de cabeça baixa. Sentindo que estava perdendo seu império sobre ela, Sandoval tentou usar seu poder de sedução, que sempre funcionara. Né? Que aí é outra, uma questão, uma das estratégias utilizadas, né, pelo explorador, pelo parasita, né? Uma das estratégias é a sedução. Principalmente nesse campo da exploração sexual, né? Quando você usa o afeto, o contato que você tem afetivo com a pessoa, a sua energia, né, de homem, másculo, né, muitos acabam indo para esse caminho, né, o caminho da sedução. Né? Inclusive no livro Memórias de um Suicida, né? No livro Memórias de um Suicida, chega um certo ponto que o Camilo Castelo Branco está vendo um determinado espírito muito difícil, lá, um suicida, né? Muito difícil. É um suicida obsessor, que é um dos espíritos mais difíceis que tem. Né? E está passando por um tratamento duro também lá no Hospital de Maria de Nazaré, lá o hospital para reabilitação do suicídio, né? E aí o Camilo Castelo Branco, ele acha o tratamento duro, assim, né? Um instrutor firme, assim, rigoroso e tal. Ele começa a questionar, né? Quem estava apresentando a estrutura do hospital para ele, então ele começa a questionar se não está sendo muito duro ali o tratamento, né? Aí o espírito começa a explicar como é que era aquela personalidade ali. Quem era aquela pessoa que estava ali? O que aquela pessoa representava? Que tipo de espírito era aquele? Que não é único, assim, é um tipo de espírito, ou seja, tem muitos espíritos como aquele. É uma classe de espíritos, né? E aí começou a falar de todas as coisas que ele já tinha feito, todo o mal que ele já tinha feito. Explorava mulheres na Terra, né? Explorava meninas, tirou a virgindade de um monte de meninas e não sei o que, e foi falando, né? E dando a entender, né, que muitas vezes essas que ficam, né, de mulher em mulher, no caso dos homens aí, né, em se tratando desse caso específico, né, explorando mulheres, né, explorando a inocência, a ingenuidade, né, de mulheres aí, né, indiscriminadamente e tal, e muitas vezes faz isso a vida inteira, né, são sedutores, né, muitas vezes já são perfis. É um perfil já de vampiro, é um perfil já de obsessor. Não nos enganemos, né? É um perfil já de obsessor. Na Terra já mostrava as suas características de vampiro, sempre explorando, sempre a cata de novidades, sempre a cata de sangue novo, vamos dizer assim. É o perfil do vampiro, vocês entendem? Quantos? Né? Quantos estão no plano espiritual, quantos estão aqui encarnados, que adotam essa postura. Né? Então, é muito sério isso, né, pessoal? É que a gente aqui na Terra, a gente acha esse é o jeito da pessoa. Lógico que é o jeito da pessoa. É o hábito da pessoa. Só que o que tem por detrás disso?
né? E tem um modo existe um modo de interpretar a vida, um modo de viver a vida, que é um modo, né, do vampiro, né? É daquele que no plano espiritual vai ser o típico espírito vampirizador, né? Sempre a cata de sangue novo, de energias vitais dos encarnados, continuando a explorar a sexualidade dos encarnados, continuando a explorar toda a vida material, né? Então, por aí, né? Vamos um pouquinho mais. Aí o Sandoval, né, tentando seduzi-la, né? Quer deixar seu homem pobre, sem dinheiro? Venha cá, doçura. Estou com saudade de você. Tome isso. Você deve estar necessitada. Né? Então, ao mesmo tempo, seduzindo, né? Apelando para o contato físico, para a sedução, né? Através da fala, através do carinho e tal, tirou um papelzinho do bolso do paletó, acenando para a moça. Fiquei preocupado. Nesse momento, Alberto indagou aflito. Não vamos fazer nada? Precisamos ajudá-la. Glauco, que estava ao lado dele, respondeu. Acalme-se, Alberto. Se for necessário, agiremos. Henrique, sem perder de vista o que estava acontecendo, considerou. Necessário deixar que Lígia exercite o seu livre-arbítrio e demonstre até que ponto deseja realmente ser ajudada. Mas ela ainda está muito frágil, objetei. Observe, ordenou-me Henrique. Aqui é muito interessante, né, pessoal? Muito interessante, muito importante, né? Fica muito claro, assim, fica muito claro como os espíritos agem conosco, a sabedoria deles, o equilíbrio deles, fica claríssimo aqui, né? Porque o Sandoval, ele se insinuando sexualmente para a moça, mas também acenando ali com a droga, né? A droga que ele distribuía ali, né? Que usava como um recurso ali, né? Para prender a pessoa ali, né? Para manter a viciação, a falta de lucidez da pessoa, todo esse jogo que ele faz aqui, né? E a inquietude dos espíritos amigos, aqui no caso do Alberto, do César, né? Por vê-la frágil e questionando, mas vocês não vão fazer nada? O rapaz ali está se insinuando para ela, vai dar droga para ela de novo. Tipo assim, nós vamos perder o que a gente conquistou já, né? Então, essa é a insegurança do César, a insegurança do Alberto. Nós vamos perder o que a gente está conquistando aqui, porque ela já está conseguindo melhorar, né? Um pouquinho, né? E se fôssemos nós, né, pessoal, nós agiríamos provavelmente da mesma forma. Porque inseguros, a gente fica com medo, né? A gente fica com medo da gente não alcançar o objetivo que a gente quer. A gente quer ajudar a pessoa, mas quem está inseguro é a gente. Nós que estamos inseguros de não conseguimos ajudar a pessoa. Então a gente quer controlar a vida da pessoa. Só que os espíritos amigos sabem que isso não pode ser feito. Nós não podemos fazer isso. Transferir a responsabilidade dela para nós. Aqui no caso a Lígia, né? Vamos supor que nós somos os espíritos amigos tentando ajudá-la. Nós podemos transferir a responsabilidade dela para nós. Olha o que os espíritos falam aqui, ó. Acalme-se, Alberto. Se for necessário, nós agiremos. Né? Aí depois fala assim, necessário deixar que Lígia exercite o seu livre-arbítrio e demonstre até que ponto deseja realmente ser ajudada. Né? Então aqui, olha a importância isso, pessoal. Porque não adianta os espíritos nos carregarem no braço. Não adianta só tirar os espíritos infelizes de perto da gente. Não adianta.
nós temos que mostrar até que ponto nós queremos ser libertos. Nós temos que mostrar até que ponto a gente está determinado mesmo a mudança. Né? Então a gente sabe que quando a gente demonstra uma contraparte, quando a gente dá uma contraparte, quando a gente demonstra que a gente quer mesmo, a gente está se esforçando, não falta ajuda. Não falta ajuda, de jeito algum. Agora, se os espíritos amigos perceberem que nós estamos de má vontade, que a gente simplesmente não está ajudando, que a gente não está colaborando, e que a gente está preferindo ficar do jeito que a gente está, quem são eles para nos tirarem dessa situação, se está sendo uma escolha nossa? Né? Então eles têm um profundo respeito ao nosso livre-arbítrio. Nós precisamos dar uma contraparte, nós precisamos mostrar que nós queremos de fato. Por isso que às vezes a situação ela fica meio inalterada, até que a gente faz aquela prece em que a gente coloca mesmo a alma, a gente coloca o coração nas nossas palavras, a gente pede, por favor, ajuda, mas a gente pede de um jeito que a gente nunca pediu na vida. Porque ali a gente está finalmente demonstrando que a gente está querendo mesmo aquilo que a gente está dizendo. Né? Então, muitas vezes as situações ficam lá meio mornas durante um bom tempo, esperando a nossa decisão de fato. E aí quando a gente decide mesmo, né, antes de dormir, começa a fazer afirmações, olha, eu quero ir para o plano superior, eu quero aprender, eu quero resolver as minhas dificuldades, eu quero receber ajuda, por favor, Senhor, aí você fica lá, né, mantendo aquela decisão firme, e aí a coisa começa a mudar, começam a ocorrer coisas diferentes na nossa vida, começam a ocorrer fatos novos, e aí você vê que, olha, é preciso a gente ter decisão nas coisas. Não ficar levando de uma forma morna. Enquanto a gente leva a coisa de uma forma morna, a vida continua morna. Né? Continua daquele jeito lá, não anda nem desanda, não ata nem desata. Não é assim, pessoal? Tá andando por ouvir direito aí? Tá tudo ok aí? Nós estamos já finalizando, né? Nós já estamos na nossa hora, né? Mas a gente vê a importância da gente mostrar, né? A gente mostrar a nossa vontade, né? O nosso querer. A gente manifestar o nosso querer, né? Sustentar a nossa boa vontade. Porque aí não falta ajuda não. Né? Então vamos ver aqui. A gente já está terminando, né? Só um pouquinho. Vamos dar uma parada aqui. Vamos dar uma parada aqui, aí semana que vem a gente vê o que aconteceu aqui, né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que aconteceu com o Sandoval, como é que a Lígia agiu, o que os espíritos fizeram, né? Nós vamos ver daí com a continuidade na semana que vem, tá bom? Porque o capítulo continua, né? E nós já estamos no nosso horário, né? Senão fica muito grande também o arquivo aqui, aí não dá certo. Então vamos fazer a nossa prece final, pessoal. Vamos agradecer novamente a Jesus pela bênção deste momento, dessas informações, dessas reflexões, e que o Senhor nos abençoe ao retorno, aos nossos familiares, ou a continuidade do contato com eles, que possamos auxiliá-los na medida do possível, das nossas forças, mas sempre respeitando também o seu livre-arbítrio, respeitando sua capacidade de escolher, de querer, de sonhar. Ajuda-nos, Senhor, para que saibamos como conviver e como ajudarmos sem transferirmos responsabilidades, as nossas para os outros e as dos outros para nós.
Que a tua luz nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um grande abraço a todos. Obrigado pela participação de todos, pelo carinho, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Até mais.